E a imprensa esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo após vencer o Grêmio por 2-1. Mesmo com 7 desfalques, 5 convocados e 2 lesionados, o Flamengo conseguiu uma vitória de 2-1 sobre o Grêmio. Que Mengão é esse? Os garotos arrebentaram com o jogo. Parabéns ao Flamengo, que por sinal o Flamengo ganha 2 títulos esse ano. É importante, coloca novamente na liderança do Campeonato Brasileiro o Flamengo de maneira isolada. O que eu vi moleque Lohan jogar de novo no Flamengo, nova inversão de jogo, mete bola, pensa pra jogar. Poderia ter sido até goleado. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais nação na manhã desta sexta-feira. Sextou, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar a vitória do Flamengo em cima do Grêmio por 2-1. O Mengão conseguiu essa boa vitória mesmo com tantos desfalques, jogadores convocados aí para a Copa América, mas o Flamengo conseguiu essa boa vitória 2-1. O Mengão venceu no Maracanã, mais de 50 mil pessoas no estádio e o Luiz Araújo decidiu a partida pro Flamengo. Vamos analisar nesse momento porque agora nós estamos na liderança do Campeonato Brasileiro. Faz o seguinte, chega dando aquela moral de sempre, explode o dedo no like, estamos aqui bem cedinho na manhã desta sexta-feira. Vamos bater juntos aqui uma meta de 5 mil likes para esse vídeo, principalmente se você tá feliz. Somos líder do Campeonato Brasileiro nesse momento, então deixa o seu like. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, na Bahia, no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Se você está em Santa Catarina, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Alagoas, escreva a sua cidade e escreva também a sua análise. O que você achou da vitória do Mengão? Qual foi o melhor jogador em campo? Foi Luiz Araújo? Escreva nos comentários aí a sua opinião. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, se é flamenguista de verdade, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações, porque aqui sempre trazemos as notícias e informações do Mengão pra vocês, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, Bernardo Ramos, ao canal do Neto, ao canal do Canhotinha70, link na descrição como crédito. Vamos juntos então analisar na manhã desta sexta-feira as informações do Flamengo. Falando do Maracanã, Flamengo e Grêmio, os dois desfalcados, o Flamengo com mais números de desfalques e agora também tem que olhar para frente, porque tem 2 jogadores que saíram machucados da partida, o Flamengo com a vitória. Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal, aqui no Maracanã, mesmo com 7 desfalques, 5 convocados e 2 lesionados, o Flamengo conseguiu uma vitória de 2-1 sobre o Grêmio e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. 17 pontos, um a mais do que o Botafogo, que tem 16. Então, o Flamengo segue na ponta da competição. O Grêmio tem jogos a menos, 6 jogos, está com 6 pontos em 14º lugar na tabela. O Flamengo teve problemas físicos na partida, ainda no primeiro tempo. O Cebolinha sentiu um problema no adutor da coxa direita, foi substituído por Bruno Henrique e logo depois uma entorse no tornozelo esquerdo de Igor Jesus. Ele foi substituído também por Luiz Araújo. Aí tudo mudou no Flamengo. Luiz Araújo entrou muito bem, fez um golaço ainda de fora da área no primeiro tempo, um balaço. E aí na segunda etapa, depois de uma jogada muito bem construída, Pedro passou para o Luiz Araújo, 2-0, o Flamengo ficou mais tranquilo. E aí no finzinho da partida ainda, aí sim o Edenilson descontou, mas não dava mais tempo para nada depois dessa jogada de escanteio do Grêmio. 2-1, vitória rubro-negra no Maracanã, e ouvimos, claro, os personagens desse jogo por aqui. Vão ter confrontos muito difíceis pela frente, no Brasileiro é assim, e a gente já sabia desses problemas, né, de perder jogadores, principalmente os da Copa América, e então a gente não pode focar muito nisso. Acho que foi o que a gente tocou durante a semana, que iriam pintar oportunidades e a gente tinha que focar nas soluções. Quem fosse entrar na lateral ali, como entrou o Léo, eu entrando como volante, o Lohan tendo a oportunidade, mesmo um menino de 17 anos tendo a oportunidade, tendo personalidade de assumir responsabilidade ali no meio e ajudando muito a gente a resolver esses problemas, né? Então, muito feliz pela atuação de todo mundo. Acho que se em algum momento não vai dar na técnica, que a gente sabe que os jogadores da função têm ali para fazer, eu não tenho nem o que falar, não tenho
pretensão nenhuma de ter fazer a função que o De La Cruz fazia, que o Alan fazia, mas da minha maneira ali ser sólido e ajudar a equipe ali na volância. O Léo também é a mesma coisa, tendo uma outra característica do que o Ayrton tem, mas ajudando a equipe a merecer vencer, e foi isso que a gente fez hoje. Pedi ao presidente, quando ele estava na oração conosco, se eu podia de alguma forma ser pretensioso. Ele disse que sim. Aí eu perguntei para ele se ele sabia por que nós tínhamos vencido. E ele respondeu equipe. E ele respondeu aquilo que ficou representado. O Flamengo não são 11 jogadores que iniciam. O Flamengo é um grupo de trabalho. E quando fala de grupo de trabalho, está inserida torcida, direção, comissão técnica e atletas. Isso vence. Talvez aí fique representado não só o Luiz, mas todos aqueles que entraram num jogo onde nós tínhamos 5 seleção, 3 machucados, Carlinhos, Alan e Ayrton, 2 machucados no primeiro tempo. Se não tem equipe, se não tem grupo de trabalho, não chega. Bom, eu acho que vocês viram outro jogo. Mas por aí. A minha equipe sabe muito bem. Criamos. Eu apenas concordo com você que a gente não acertou na maioria dos chutes o alvo, né, o gol. A minha equipe poderia ter sido na frente do placar pelas oportunidades que nós criamos no primeiro tempo. Infelizmente nós não fomos felizes. E infelizmente para a gente, no final do primeiro tempo, nós tomamos um gol. Voltamos para o segundo tempo buscando pelo menos o empate, e nós sabíamos que nós iríamos deixar o espaço para o contra-ataque do Flamengo. E num desses contra-ataques aí o Flamengo se aproveitou, fez o segundo gol. Mas isso não vai tirar, inclusive passei para o meu grupo, não vai tirar os méritos da atuação do Grêmio. Ninguém gosta de perder, mas a minha equipe se comportou bem. Só faltou o gol. Então é isso. Agora, olho na próxima rodada. O Flamengo vai até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense no fim de semana. Não sabe ainda se, além de todos esses desfalques, vai ter mais 2 de Cebolinha e também o Igor Jesus. Mas há uma esperança que Ayrton Lucas possa se recuperar. Na lateral esquerda teve que jogar com Léo Pereira improvisado. E o Grêmio, por sua vez, não vai ter ainda Vila Sante, tampouco o Soteldo. Eles continuam com as suas seleções para a disputa da Copa América. O Grêmio vai receber o Botafogo no Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. Claro, a Arena do Grêmio continua sem condições de receber jogos. Bom, Pedro Henrique Torre trazendo os detalhes da partida, e a gente está vendo, olha que curioso, a posse de bola do Grêmio foi maior que a do Flamengo. O número de finalizações talvez seja um ponto, Elton, da gente dar razão ao Renato, bem parecido, né? Finalizações certas também, menos uma, tanto em finalizações quanto certas para o Grêmio. Grandes chances também, uma menos, e ações na área rival. O Grêmio ainda consegue ter mais do que o Flamengo. O Elton, é engraçado, porque são 2 times com muitos desfalques, né? Se a gente olhar de lado a lado, o Grêmio tinha menos desfalques, mas também tem menos qualidade técnica em quantidade, porque quando perde 3 jogadores importantes como Diego Costa, Soteldo e Vila Sante, sente muito. Mas o empenho, a entrega desses 2 times hoje, acho que é o ponto a ser destacado, porque se tivesse entrega quando tá todo mundo, é outro futebol, Elton. Daniel, acho que é uma realidade que a gente vai ter que lidar nesses próximos dias, nessas próximas semanas, de desfalques nos principais times do futebol brasileiro. Então, a gente vai sempre falar, apesar dos desfalques, os times desfalcados por conta de data FIFA. No caso de Flamengo e Grêmio ainda tem adicional, né, de lesões. Diego Costa acabou sendo um jogador importante fora, né, para essa equipe do Grêmio. O próprio César Sampaio ali ao lado do Tite, né, citou os jogadores que estão fora também, o Ayrton Lucas. Isso fez com que o Léo Pereira jogasse de lateral esquerdo, o Alan lesionado, isso fez com que o Léo Ortiz jogasse de volante, né? Então a gente está falando também de desfalques que não são necessariamente da data FIFA, né? Tem muito clube rezando aí para a seleção cair na primeira fase da Copa América, né? Para ter seus jogadores de volta e os jogadores inteiros fisicamente. Eu acho que, eu concordo com a leitura do Renato. O Grêmio fez um bom jogo, e isso só valoriza o resultado do Flamengo.
O Flamengo começou o jogo tentando sufocar o Grêmio na saída de bola, né, fazendo marcação-pressão. De novo, o Tite começou com o Gerson mais adiantado, até como ponta pela direita, né, o Everton Cebolinha circulando muito pelo lado esquerdo para dentro, para jogar ali junto com o Pedro. Boa saída do Igor Jesus e o Johan também fazendo um bom jogo, né, sendo um jogador ali de transição pelo corredor central, fazendo a função que normalmente faz o Arrascaeta. Mas aí tem essa questão, né, que o Imponderável traz 2 mudanças cedo, né, com a faixa ali de 5 minutos, ele perde 2 jogadores. Quando ele tira o Igor Jesus, ele traz o Gerson de novo, né, para jogar um pouco mais por dentro, e aí entra o banco de reservas, que a gente sempre fala que faz muita diferença. Entrou bem o Luiz Araújo, o Bruno Henrique por um lado, né, o Luiz Araújo por outro, e aí o time ficou mais vertical. O Grêmio teve mais bola no primeiro tempo, né, tentando ocupar o campo de ataque com a posse da bola, e o Flamengo percebeu isso, e essas mudanças também forçadas fizeram com que o Flamengo tivesse um pouco mais de verticalidade. E aí o golaço do Luiz Araújo, né, que acaba abrindo o placar e deixando o jogo sob controle do Flamengo. E no segundo tempo também, né, o próprio Luiz Araújo acaba recebendo esse passe do Pedro que a gente está vendo para matar o jogo. O Grêmio fez um jogo muito competitivo, apesar dos desfalques. Vamos lembrar que o Grêmio teve muito tempo sem treinamentos, né, por conta das enchentes e a tragédia no Rio Grande do Sul, ou seja, está um pouco atrás até de ritmo de jogo, fisicamente falando, em relação aos adversários. Foi um time que conseguiu competir, e isso só valoriza a vitória do Flamengo, que algumas semanas, né, Dani, estava sendo criticado por ser uma equipe muito pragmática, né, uma equipe distante do que o torcedor gostaria de ver, né, uma equipe mais propositiva, mais no campo de ataque, um time mais intenso, e nos últimos jogos a gente viu o Flamengo mudar um pouco essa intensidade, né. Foram apenas, entre aspas, 2 gols, mas foi um time de muito volume ofensivo, apesar das ausências importantes, né, de jogadores do meio para frente. E não à toa o Flamengo, nesse momento, junto com o Bahia, nos critérios de desempate, vence, né? E vence muito por conta também do saldo de gols que fez contra o Vasco. É um time diferente e é o líder do Campeonato Brasileiro com méritos até agora. A gente viu uma jogada ali do segundo tempo, eu fiquei pensando, Elton, se essa bola entra, né? O Léo Pereira vai quase até a linha de fundo, o Ortiz acompanha, tem até cãibra na sequência, acaba errando o chute, mas ia ser curioso a gente ver esse gol. Só pensando em sequência pelo lado do Flamengo, já que tem mais 2 jogadores que saíram machucados na partida de hoje, né? Ainda no primeiro tempo, o Cebolinha e o Igor Jesus lesionados. O Gerson toma um pisão, mas acaba a partida, então a expectativa é que ele não preocupe e esteja para o próximo jogo. Pensando em sequência, é fácil a gente apontar que desfalque seria mais catastrófico, vou colocar assim, para essa equipe do Flamengo. O Cebolinha tem o Bruno Henrique. O Igor Jesus, se ele não tiver o Alan de volta, acho que pode ser um problema grande. É um problema grande. É claro que quando ele coloca o Léo Ortiz para fazer a função de volante, né? Muitas vezes ele até faz um papel de terceiro zagueiro. O Léo Ortiz, no Bragantino, era um zagueiro que construía a partir do campo de defesa. Eu acho que o Tite identificou isso muito bem, levou ele para a seleção brasileira, né? Eu acho que, observando o que o Léo Ortiz fez no Red Bull Bragantino, eu acho que ele teve essa ideia de colocar ele um pouco mais à frente, porque ele tem essa qualidade. Você falou do lance, né, Dani? Imagina a coletiva do Tite falando que improvisou 2 jogadores, um lateral e um volante, aí esse lateral improvisado faz um cruzamento para o volante improvisado marcar um gol, né? Uhum. Então, de fato, jogadores que têm valências interessantes. Eu acho que o Everton seria um desfalque maior. Eu acho que ele vive um bom momento no Flamengo, acho que ele se reencontrou desde a chegada do Tite. É um jogador que talvez poucos consigam fazer o que ele faz em campo, no sentido de arrastar a marcação, de 1 contra 1, de finalização de média distância. O Bruno Henrique é um ponta, né, mas muitas vezes funciona como segundo atacante. Eu acho que fisicamente não está no mesmo nível do Everton, e é natural, né? Ele passou por uma cirurgia delicada, voltou bem. Tem a questão também já de chegar numa idade que precisa dosar a sua energia também, o Bruno Henrique. É um jogador de muita qualidade, talvez equilibre até o ataque ali junto com o Pedro, mas eu acho que para jogar contra defesas mais fechadas, Dani, ter o Everton é um trunfo para essa equipe do Flamengo, apesar do Luiz Araújo ter entrado bem e ter essa característica também, né? Muitas vezes o Grêmio baixou sua marcação, não oferecia espaço, e ele fez aquele golaço, aquele chute de fora da área que abriu o placar. Então, ter um bom elenco é importante, mas
nesse mundo de desfalques que tem o Flamengo, acho que o Everton é o principal, caso, obviamente, ele seja vetado. Próximo jogo é contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, né? A gente sabe do retrospecto do Flamengo lá e o Grêmio tem o Botafogo em casa, mas em Cariacica, porque não tem o seu estádio para conseguir mandar os seus jogos. Então vamos... E aí, galera, que Mengão é esse? Os garotos arrebentaram com o jogo. O problema é que o início do jogo, o time do Grêmio, né, se arrumou, se ajeitou exatamente para atacar pelas laterais, principalmente em cima do Léo Pereira, porque é o Wesley, Fabrício, Davi Luiz e Léo Pereira, só que o Wesley foi um pouquinho mais para frente, praticamente com 3 zagueiros, que é o Fabrício, Davi Luiz plantado e Léo Pereira. E a galera foi em cima do Léo Pereira, exatamente, era João Pedro e o Pavon, os dois em cima do Léo Pereira. A cobertura do Davi Luiz saía atrasada, tinha que puxar o meio do campo para lá, e aí abriu o meio do campo. Abriu no meio do campo, o Cristaldo, o PP e o Dodge começaram a deitar e rolar, e ainda o Galdino voltava um pouquinho, ou o Pavon voltava um pouquinho. Então tinha sempre um a mais do Grêmio no meio do campo. Por isso é que o Grêmio dominou o meio do campo. E o início do jogo foi exatamente esse. Mais para o time do Grêmio, toque rápido no meio do campo, explorando das laterais, mas sempre o lado esquerdo do Flamengo. E aí começou a complicar o jogo. O time do Flamengo puxava mais o Gerson, puxava mais o Lohan para ficar com o Igor Jesus e o Léo Ortiz. O Léo Ortiz não marcou nem jogou. Aí eu falei na transmissão, o Léo Ortiz, no meio do campo do Flamengo, ele é um poste. Ele está ali, plantado. E bola no pé dele, fazia nada. Se arrumava, nada. Arrumava para marcar, também não. Então estourava tudo em cima do Igor Jesus, do Lohan e do Gerson, que tinham que voltar. E ainda pediu o auxílio do Cebolinha, que de vez em quando vinha. Então o Flamengo veio todo, né? O Flamengo veio todo para tentar corrigir isso tudo aí, né? Fechar definitivamente as laterais, né? Um apoio maior ali, principalmente, vou repetir, em cima do Léo Pereira, que não pôde apoiar. E também ele não sabe apoiar mais, ele não pôde apoiar, porque ele estava desesperado na marcação, porque vinha tudo por aquele setor. Pelo lado direito, o Wesley ainda pode, que é um garoto, sabe jogar forte, ele ia e voltava, porque o Gerson fechava pela direita, mas fechando o meio. Então tinha sempre um problema por ali. Esse problema foi corrigido quando, aos 23 minutos, machucava o Cebolinha, estava Bruno Henrique. Muito bem. Mas foi corrigido aos 28 minutos. A saída do Igor Jesus, que estava jogando bem, estava jogando mal não, e estava sendo sacrificado exatamente porque o Léo Ortiz não correspondia com a marcação de meio do campo. Entrou Luiz Araújo. Aí completou. Aí é que vem um detalhe. O Gerson passou a jogar pelo meio, no lugar do Igor Jesus. Luiz Araújo veio na ponta, como ele está acostumado sempre a jogar, na ponta, mas fechando o meio. Então, reforçou o meio do campo com marcação e a subida técnica, por causa do toque de bola, do trato da bola, né? Com o Gerson, com Luiz Araújo. E o Lohan veio para fazer o terceiro homem de meio do campo, às vezes o quarto homem de meio do campo. Então o que acontece? Melhorou o lado direito, subiu o meio do campo e o time do Flamengo foi para dentro, tecnicamente. Então veja só, Luiz Araújo, ele deu 3 chutes, da direita, na diagonal, arrumou e bateu. O primeiro chute, o goleiro defendeu, quase gol, mas foi uma grande defesa do goleiro Rafael. O segundo chute bateu na trave,
lá pela meia esquerda, ele meteu na trave. E o terceiro, ele fez o gol. Estou falando de Luiz Araújo. Coisa que até então não tinha acontecido. Essa rapidez no meio, do meio, da ponta para o meio e do meio para o gol. Não tinha acontecido. Então, subiu o time do Flamengo, tecnicamente e taticamente. Saiu 1-0 aos 41 minutos exatamente do Luiz Araújo. Então, subiu, saiu vencendo de 1-0. Beleza, comodou tudo. Voltando do segundo tempo, as substituições. No Grêmio, não surtiram efeito, porque o Grêmio perdeu o meio do campo, essa molecada do Flamengo partiu para dentro, toque de bola, arrumado, aí 6 minutos, Lohan Bruno Henrique, que sofreu pênalti. Não foi pênalti, ele sofreu uma entrada, também não, porque o Kahneman parou na frente dele, de uma jogada do Lohan lá do meio do campo. Esse moleque está arrebentando o jogo. Vai chegar uma hora, escreve o que eu estou dizendo, vai chegar uma hora que esse Lohan vai começar a dar dor de cabeça no Tite. Que esse Luiz Araújo vai começar a dar dor de cabeça no Tite. Esses dois, Lohan e Luiz Araújo, acabaram com o jogo. E o segundo, não foi pênalti, estou frisando bem, não foi pênalti. Muito bem. Depois teve córner, o Davi Luiz de cabeça no travessão, só deu o Flamengo. 21 minutos, Lohan arrancou com a bola lá de trás, apareceu o Pedro, ele tocou no Pedro e entrou. No que ele entrou, fecharam o Lohan. Aí o Pedro abriu para o Luiz Araújo, na direita. Luiz Araújo arrumou aqui para o lado esquerdo, perna esquerda, e meteu no canto contrário, no lado direito, do goleiro. Fechava aqui, ele meteu a bola cruzada, ela entrou do lado direito do goleiro. De novo, a rapidez no meio do campo, tanto de Lohan quanto do Luiz Araújo, que se meteu lá pelo lado direito, quando normalmente ele entra na diagonal. Flamengo arregaçou. Parabéns ao Flamengo, que por sinal o Flamengo ganha 2 títulos esse ano. Eu não sei se é a Libertadores ou a Copa do Brasil, ou o Brasileiro, ou a Copa do Brasil ou a Libertadores. Eu não tenho dúvida disso, que o Flamengo arregaça 2 títulos importantes esse ano, porque o time do Flamengo é muito pica. Falar da vitória importante do Flamengo sobre o Grêmio, agora há pouco, na noite desta quinta-feira, no Maracanã, por 2-1. Vitória importante, não só pela importância em si dos 3 pontos e do triunfo, mas também porque coloca novamente na liderança do Campeonato Brasileiro o Flamengo de maneira isolada. O Flamengo é líder isolado do Campeonato Brasileiro. Demais, né? O jogo começou com o Flamengo mandando na partida, tal. O Grêmio, claro, com a sua força, sempre levava perigo, mas de repente 2 jogadores importantes do Flamengo, mas principalmente o Cebolinha, se lesionou. Isso foi aos 25 minutos do primeiro tempo. E o Flamengo já entrou em campo sem 7 jogadores. Jogadores lesionados e jogadores servindo as seleções, entre eles o De La Cruz e o Arrascaeta, 2 pilares da equipe do Flamengo, tá? E o Cebolinha, que é outro jogador importantíssimo dentro do sistema, da vida do Flamengo, ele se lesiona. Tem uma lesão muscular no adutor da coxa direita. E ele sai para entrar o Bruno Henrique. Bom, até aí tudo bem, o Bruno Henrique é um ótimo jogador, tá? Se imaginava que o Flamengo não pudesse sentir tanto assim. Mas isso não estava resolvendo o problema do Flamengo em campo, tá? Mas 5 minutos depois, uma nova lesão. Igor Jesus. E quem entra no lugar dele? O Luiz Araújo, aos 30 minutos do primeiro tempo. O Luiz Araújo faz 2 gols, 2 assistências do Pedro, bota o Flamengo na frente 2-0, e aí foi meio que administrar até o final da partida. O Flamengo criou outras oportunidades, uma defesa espetacular do Rafael Cabral no finalzinho do jogo. O Grêmio também teve as suas oportunidades, diminuiu no finalzinho da partida com o Edenilson, um gol de cabeça. Na sequência, o Luiz Flávio Araújo terminou o jogo, mas o resultado caiu bem. Aliás, se fosse 2-0 ou 3-1, talvez ficasse mais justo esse marcador. Mas não importa, o Flamengo venceu e conquista com esse triunfo novamente a liderança do Campeonato Brasileiro de maneira isolada, brigando com o Flamengo.
brigando com o Botafogo. Uma briga carioca pela liderança do Campeonato Brasileiro nesse momento. Então é isso, gente. Vitória importante, Flamengo soma mais 3 pontos, vai assumindo de maneira isolada a liderança do Campeonato Brasileiro e mostrando para todo mundo que esse time tem elenco. E por que tem elenco? Porque tem dinheiro. E por que tem dinheiro? Porque é bem administrado. Então o Flamengo entra desfalcado de 7 jogadores, perde 2 durante o jogo, 9, quase que um time inteiro. Mesmo assim, vai lá e ganha do Grêmio por 2-1. Teve seus problemas, é claro, colocando o Léo Ortiz jogando de volante. A zaga, por exemplo, foi Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Léo Pereira, que é zagueiro, jogando de lateral esquerdo. Por conta da lesão do Ayrton Lucas e também da presença do Vinha na seleção do Uruguai. O Léo Ortiz foi jogado para o meio campo, para jogar ao lado do Igor Jesus, que se machucou, e na frente o Gerson, o Lohan, o Everton, Cebolinha e adiantado como homem de área o Pedro. Quer dizer, o Flamengo tem elenco, tem estrutura, tem dinheiro, tem fartura e principalmente por conta do seu torcedor. Por falar nele, 52 mil pessoas estiveram presentes no Maracanã na noite dessa quinta-feira. Puxa vida. O que eu vi, moleque Lohan, jogar de novo no Flamengo. O Lohan, ele tem uma maturidade de jogador de 28, 29, inversão de jogo, mete bola, pensa pra jogar. É mais um, como a gente fala do Estevão, que infelizmente fazendo 18 anos não fica. Claro. Não fica. Essa é a data limite agora. E isso é frustrante, né? A gente falou isso do Hendrick, a gente falou isso do Luiz Guilherme, a gente fala isso do Estevão, a gente fala isso do Wesley, do Corinthians, e a gente fala agora do Lohan. Vitor Roque. Ele não vai ficar no Flamengo. Impressiona a maturidade desse moleque. Como jogou o Lohan de novo. E não é dizer que o Lohan, mas ele tem que saber lidar com a pressão. Ele sabe lidar. Ele entra no lugar do Arrascaeta, que é um dos ídolos da torcida. E ele sempre faz o Arrascaeta, agora com toda sinceridade, não fazia tanta falta. Como diria Vampeta aqui, que já explicou isso muitas vezes, ele fala, porque essa molecada de hoje é toda folgada, mas não é o cara que é folgado, porque não tá nem, que tá esnobando alguma coisa, não é isso. É exatamente folgado no sentido de que você pode fazer pressão, o moleque não tá nem aí, porque esses garotos que crescem na base desses clubes grandes, eles já estão acostumados a jogar em seleção de base, a viajar, a frequentar hotel bom, a cidade legal e muitas vezes a participar desses torneios que hoje são transmitidos pela TV. Então hoje, ao contrário do que ocorria, aliás, do que não ocorria 3, 4, 5 anos atrás, por exemplo, Sub-20 passa na TV, né, Zé? O campeonato inteiro. Tem Libertadores. Tem, exatamente, Libertadores. Então o moleque já está exposto a esse tipo de pressão o tempo inteiro. Então, quando ele sobe, é natural que essa transição para o profissional seja menos dolorosa do que era, por exemplo, de um garoto de 10, 15, 20 anos atrás. Então, o moleque tá à vontade pra caramba. Agora, se o Neymar vier, eu acho que tem bastante gente para sair do time, tá? Não, Zé, é impressionante. O Lohan, ele já tá para fazer 18 anos. Então, não entra naquela situação. E vai ter um tempão para jogar ainda. E mesmo vendido, tem mais um ano, tem que completar 18 anos. Ele já vai completar 18 anos agora em julho, né? Então, quem quiser levar, já pode levar. Mas o fato é que o Flamengo venceu por 2-0, venceu bem, mereceu, poderia ter feito até mais, não tivessem o Pedro e o Bruno Henrique, por exemplo, desperdiçado algumas oportunidades claras. Poderia ter sido até goleada. No final, o Grêmio até diminuiu 2-1, por isso mesmo, durante a partida, no meu Twitter, eu várias vezes dizia, tem que fazer o segundo gol. O Flamengo sempre arruma um jeito de tomar um golzinho no final, né? Imagina se tivesse só 1-0. Ia ser 1-1 e um gosto de cabo de guarda-chuva monstruoso durante o final da partida. O fato é que o Flamengo ganhou, mereceu, é líder do Campeonato Brasileiro. Tinha uma partida boa, até razoável. Aliás, eu quero usar o espaço aqui para criticar, né? Eu não sou corporativista e criticar o Richarlison por falar que não mudava nada no Flamengo com a saída do Everton Cebolinha e a entrada do Bruno Henrique. Muda muito, muda muita coisa. O Flamengo perde em construção de jogo, ganha um jogador com mais
profundidade, digamos assim, e perde um jogador de construção. Nada contra o Richarlison, mas eu discordo dele bastante em relação a isso. Acho que muda muito o Flamengo sem o Everton Cebolinha, com a entrada do Bruno Henrique. Mas, enfim, dito isso, o Léo Led está falando que o Bruno Henrique errou praticamente tudo. Eu não acho, cara. Eu não acho que ele tenha jogado mal. Não mesmo, de verdade. Talvez eu seja o único aqui. Não acho que tenha jogado mal, não. Acho que ele tentou. Ele sofreu um pênalti, né? Para mim era um pênalti claríssimo, aquele que não foi marcado. Foi marcado no campo, depois, após a aferição no VAR, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira recuou. Eu não achei que ele foi mal, não. Eu tô com o Fábio Mamed por aqui. Não acho mesmo. Agora, o cara que jogou... Bom, Luiz Araújo foi o cara do jogo, não preciso falar sobre isso. E o Léo Ortiz. Tá aí, nação, então, a vitória do Mengão em cima do Grêmio, que colocou o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, mesmo com tantos desfalques, o Flamengo conseguiu surpreender e fez até uma boa partida, mesmo o Tite tentando adaptar alguns jogadores em funções que não eram, né, dos jogadores, mas o Flamengo conseguiu sim uma boa vitória diante de mais de 50 mil pessoas no Maracanã, e até o Neymar comemorou a vitória do Flamengo. Então é isso daí, nação, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente na manhã desta sexta-feira. Um ótimo dia para todos vocês. Não se esqueça, hein? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, e assim que a gente tiver mais informações do Mengão, nós vamos trazendo para vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.